O que está acontecendo com o Facebook, hoje Meta, que está promovendo uma demissão em massa? E também o que está acontecendo com o Bitcoin, que está acumulando uma desvalorização apenas no presente dia de mais de 15%, voltando a negociar abaixo dos 16 mil dólares, algo que não acontecia nos últimos 2 anos. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E o Bitcoin futuro está ali na casa dos 15 mil dólares. Bitcoin então beirando aqui 15 mil dólares. Isso não acontecia há pelo menos 2 anos. Uma queda muito forte de quase 17% até então. Mas o que está acontecendo com o Bitcoin, que vai ser o primeiro assunto desse vídeo. Depois falaremos a respeito do Facebook, que promoveu uma demissão em massa, uma das maiores de 2022. Foram 11 mil funcionários mandados para casa. Mas um dos primeiros motivos que está gerando ali toda essa queda no Bitcoin, principalmente aqui no Brasil, é esse cenário de regulação do mercado cripto. A CVM está de olho e pressionando a regulação. O presidente da CVM, por exemplo, dizendo que o mercado cripto não pode ser um faroeste. É claro que essa aqui é a visão de alguém que é estatista. Há aí também uma estimativa de que a regularização do mercado cripto no Brasil geraria 250 milhões de reais em impostos. E isso também está atraindo a atenção das autoridades, principalmente da CVM. E fechando esse contexto, associações estão pedindo para o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, agilizar a aprovação do marco regulatório das criptomoedas que está parado na Câmara. E a FEBRABAN, os bancos têm interesse na regulação, e também a Associação Brasileira de Criptoeconomia, de forma completamente contraditória na minha visão, estão pedindo a aceleração da regulação do mercado de criptomoedas aqui no Brasil, pressionando o Arthur Lira. Não só a Bcrypto e a FEBRABAN, mas outras associações estão cobrando a Câmara dos Deputados. Então isso tende a prosseguir aqui no Brasil. Mas o grande motivo dessa queda não é o mercado interno. Isso contribuiu para a queda, até porque o Bitcoin é global. Mas a gente sabe que a regulação das criptomoedas é algo global, mas o mercado já espera por isso em alguma medida. O grande motivo de toda essa queda é a eventual falência ou insolvência da FTX, uma das maiores exchange de criptomoedas do mundo. E aí o que está acontecendo? Com medo ali de serem contaminadas pelos problemas de liquidez da exchange FTX, corretoras de criptomoeda do mundo inteiro estão apressando aí nas últimas 24 horas para dizer o seguinte: não temos relação com a FTX ou exposição de tokens da plataforma. Caso você não saiba ainda, a FTX entrou em uma crise após a revelação de que o balanço patrimonial da sua empresa irmã, a Alameda Research, é composto principalmente de criptoativos sem liquidez nenhuma. E aí, no meio de toda essa crise, com a FTX derretendo, a Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, selou aí inicialmente um compromisso para a compra da FTX, mas isso ainda não foi suficiente para gerar euforia no mercado de criptomoeda. E aí a gente está vendo o Bitcoin derreter. Até mesmo a Coinbase, que é uma das maiores do mundo e até negociada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, disse que a exposição na FTX é mínima. Tudo para quê? Para não assustar o pessoal, para não sair dessas corretoras e prejudicar ainda mais o problema de liquidez de corretoras de criptomoedas. E aí, dentro desse compromisso inicial de compra, o CEO da Binance disse o seguinte, que comprar a FTX não é uma vitória para a Binance. Isso porque o quase colapso da FTX, segundo ele, abalou severamente a confiança do mercado cripto no mundo. E aí, por isso que o pessoal está pedindo, aqui no Brasil, por exemplo, uma aceleração na regulação das criptomoedas. E aí, como destacado aqui pelo CEO da Binance, diante de toda essa dúvida em relação à liquidez das exchanges, as licenças em todo o mundo para obter ali o funcionamento de exchange serão mais difíceis de obter. Isso ele tem razão. As autoridades acabam ficando mais receosas em relação a essas empresas. Isso vai dificultar a atuação das corretoras de criptomoedas. E aí, para piorar, a Binance desistiu desse compromisso de compra, dizendo o seguinte: está além da nossa capacidade de ajudar a FTX. A Binance então disse o seguinte, abre aspas, como resultado da due diligence. O que é uma due diligence? Ocorre quando você vai comprar uma participação empresarial ou uma empresa, você analisa toda a documentação dos dados daquela empresa e vai ver se realmente eles foram confirmados com a sua intenção inicial de compra. Então, por exemplo, se uma empresa diz o seguinte: olha, nós lucramos R$1 milhão por ano, e após a due diligence, que é a conferência da documentação, você percebe que na verdade a empresa lucra menos do que isso, você pode então, como comprador, desistir dessa compra, porque você verificou que os dados não corresponderam
a fase inicial, quando você fez uma análise preliminar. Então, como resultado dessa diligência corporativa, bem como das últimas notícias sobre fundos de clientes mal administrados e supostas investigações de agências dos Estados Unidos, decidimos que não buscaremos a potencial aquisição da FTX.com. No início, nossa esperança era poder oferecer suporte aos clientes da FTX para fornecer liquidez, mas os problemas estão além do nosso controle ou capacidade de ajudar. Então a situação ficou ainda pior. Essa desistência é definitiva? Não, porque ele pode voltar atrás, mas a princípio ele já olhou os números da FTX e não acredita na recuperação da exchange. E por isso o Bitcoin caiu abaixo dos $17.000 pela primeira vez em quase 2 anos. Na verdade, caiu agora abaixo dos 15, como eu falei aqui para vocês, ficando aqui na casa dos $15.000, e a queda vai acelerando, chegando numa mínima dos últimos 2 anos. E aí a grande verdade é que o lixo precisa de fato ser varrido do mercado de criptomoedas. Por exemplo, a Celsius que a gente viu quebrar, agora a FTX, o token Luna. Enquanto o pessoal não perceber que somente o Bitcoin é de fato a criptomoeda que cumpre com o propósito libertário, vão ficar se metendo em roubadas e aí até o próprio Bitcoin é prejudicado no seu valor de mercado, porque hoje ele está dominado pelos institucionais, tem muita gente em posição vendida em Bitcoin e isso pressiona as cotações do Bitcoin. E lembre-se, você não depende das exchanges para ter os seus Bitcoins. Você pode guardar na sua carteira e deve, na verdade, uma carteira privada, a sua própria wallet. E a negociação também pode ser feita fora das exchanges. Então o Bitcoin não perdeu seus fundamentos porque está ocorrendo esses problemas relacionados às empresas de criptomoedas. Algumas criptomoedas sequer possuem fundamentos. Já o Bitcoin em nada foi alterado seu fundamento. Por isso, não vou vender Bitcoin, não vou zerar a posição, talvez até compre mais. É que eu estou focado em ações, comprando até ações do Bradesco, por exemplo, mas a verdade é que não houve nenhuma perda de fundamento do Bitcoin. Está havendo é apenas uma limpa de alguns lixos do mercado de criptomoedas. E aí passando para o próximo assunto desse vídeo, que são as ações da Meta ou Facebook, elas tiveram uma subida bem interessante na presente data e por incrível que pareça, essa subida decorre dessa demissão em massa anunciada pelo Mark Zuckerberg de mais de 11 mil funcionários do Facebook no mundo todo. As ações da Meta que estão negociadas hoje acima dos $100, algo que não acontecia há algum tempo. O Facebook vem acumulando ali, desde agosto do ano passado, uma queda absurda. Saiu do seu topo de $375, chegando aqui nesse fundo de 90 e tantos dólares, voltando para $100. Esse fundo só foi alcançado aqui no ano de 2016. Olha a que ponto chegou o valor de mercado do Facebook. Mas por que isso está acontecendo com o Facebook, que no geral, no senso comum, é uma boa empresa? Valendo ressaltar que a queda é de mais de 70% em apenas 12 meses. Isso para os padrões do Facebook não é comum de se acontecer. Mas veja só o que está acontecendo. Antes de você entender a razão de toda essa demissão, veja o que está acontecendo nos últimos meses, no último ano no geral, com o Facebook. Primeiro ponto é que, desde outubro de 2021, o Facebook vem apresentando dificuldades de manter os seus usuários, o seu público jovem, ali na rede social. E o principal público do Facebook e Instagram é justamente o público mais jovem. Perdendo esse público, o Facebook tem queda forte nas suas receitas, porque, pare e pensa comigo, qual anunciante que vai anunciar no Facebook, onde essa plataforma está perdendo o seu público-alvo, sendo que há outras que possuem mais engajamento e aumentam as conversões de vendas? Esse é o grande problema enfrentado hoje pelo Facebook, sendo que esse movimento de queda de engajamento no Facebook não é, na verdade, uma grande surpresa do mercado, já que a ascensão do TikTok há alguns anos já vem tirando o sono do Mark Zuckerberg. E aí, dentro desse contexto de queda no número de usuários dentro do Facebook, é preciso que você entenda que não só o TikTok, bem como o YouTube, com o YouTube Shorts, tem causado a queda do Facebook. E o outro grande motivo de toda essa queda é o crescimento das redes blockchain e da Web 3.0, que vem em substituição à Web 2.0, que é essa web das redes sociais. É certo que a Web 2.0 teve ali a sua fase entre 2004 e 2020, principalmente com o Facebook. Após 2020, com a blockchain, veio então a ascensão da Web 3.0. Por meio da Web 3.0, você não precisa de intermediários dentro da rede mundial de computadores. Isso permite muito mais liberdade. Você pode, por exemplo, comprar um apartamento, ter o registro digital desse apartamento através de um token, com autenticidade garantida e várias outras funcionalidades. Então, 2 grandes motivos para a queda do Facebook desde 2021. A ascensão da Web 3.0 e também a ascensão
do TikTok e também do YouTube Shorts. Veja só aqui o poder do TikTok que está prejudicando no geral as empresas de mídia social, sendo que os principais investidores da Meta estão cobrando Mark Zuckerberg para trazer uma solução a respeito disso. E a grande solução que ele propôs inicialmente foi investir no metaverso. Só que até então, o metaverso não trouxe nenhum retorno e nenhum crescimento esperado que pudesse atrair novamente os usuários para o Facebook, para a Meta, de tal forma a conseguir superar essa defasagem oriunda, principalmente do TikTok. Cabe ainda lembrar o seguinte, que agora, com o Twitter administrado pelo Elon Musk e a liberdade imperando dentro da plataforma, ao contrário do que ocorre com o Facebook e Instagram, que é cheio de restrições, talvez o Facebook perca ainda mais receitas, principalmente daqueles anunciantes que preferem anunciar para um público que é mais adepto de liberdade de expressão. Então esse aqui é um outro problema em relação ao Facebook. E aí dentro desse cenário de redução de usuários, o Facebook vem apresentando nesses trimestres de 2022 queda forte nos seus lucros. No segundo trimestre, a Meta teve baixa de 36% no seu lucro. É uma baixa muito forte. Para você ter uma ideia, o Bradesco teve uma baixa de 20% no seu lucro e caiu mais de 16% em apenas um dia. Essa queda nos lucros se refletiu ali em mais de 2 milhões de usuários mensais que saíram e estão saindo da plataforma. Queda de 11 milhões de usuários na Europa. Então a situação do Facebook é bem complicada. A concorrência está pressionando demais a Meta. Para piorar, nesse último trimestre, o terceiro trimestre, o lucro da companhia caiu ainda mais 52%. Então o declínio é constante. Não bastasse isso, o YouTube Shorts também está tirando o sono do Zuckerberg. O YouTube Shorts, por exemplo, está conseguindo 30 bilhões de visualizações por dia. Para você ter uma ideia, o YouTube com os vídeos longos chega a mais ou menos 5 bilhões de visualizações. Então o YouTube Shorts está, de fato, superando expectativas. E aí, vislumbrando isso, o YouTube até anunciou que passará a monetizar de fato o YouTube Shorts. A partir de fevereiro de 2023, aqueles videozinhos curtos com até 1 minuto de duração serão monetizados. Então a guerra hoje é TikTok e YouTube. Parece que o Facebook ficou de fora. Reels não vai conseguir superar essa guerra, ao menos até com os dados que temos até então. E nesse cenário catastrófico, o Credit Suisse prevê claros sinais de recessão global e recessão principalmente na maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. E o Facebook está onde? Nos Estados Unidos. Por isso, somado a esse cenário completamente desfavorável, o Mark Zuckerberg anunciou a maior demissão em massa do ano de 2022, 11 mil funcionários desligados da companhia. Esse número representa cerca de 13% do quadro de funcionários global da empresa. O Mark Zuckerberg declarou que essa foi uma das decisões mais difíceis da história da Meta. Ele mandou uma carta para os funcionários da empresa, trazendo ali toda a sua justificativa, que mais pareceu uma desculpa, não no sentido de pretexto, mas sim de fato pedindo perdão, assumindo a culpa pelo estágio a que chegou atualmente a Meta. Nessa mensagem, ele assumiu a responsabilidade pela decisão e afirmou que as demissões são necessárias para que a empresa seja mais enxuta e eficiente. Ele afirmou ainda que as novas contratações da Meta estão congeladas até o primeiro trimestre de 2023. O Infomoney, por exemplo, tentou até entrar em contato com o Facebook Brasil e não conseguiu resposta, eles não vão se manifestar. A situação realmente está feia. Sendo que a Meta, até então, detinha 87 mil funcionários. Só nos últimos 2 anos, a Meta contratou 27 mil funcionários, cresceu muito em despesa com pessoal, apostando aí no crescimento da internet e das redes sociais, que apareceu com a pandemia, mas quem se beneficiou com isso, na verdade, foi o TikTok. Como indenização por essa demissão em massa, a Meta vai pagar 4 meses de salários aos empregados afetados, mas enfim, infelizmente, são 11 mil pessoas desempregadas. Sendo que o Mark Zuckerberg admite que o otimismo dele com o metaverso, com esse crescimento pós-pandemia nas redes sociais, ensejaria e justificaria toda essa contratação de um número absurdo de mais de 10 mil funcionários por ano nesses últimos 2 anos. E aí, infelizmente, chega um momento que, para que a empresa simplesmente não venha a falir, é preciso cortar funcionários. Infelizmente, é uma decisão trágica, mas necessária. E aí as ações do Facebook subiram por quê? Porque isso foi muito bem visto pelo mercado, essa decisão do Mark Zuckerberg, uma decisão dura, mas necessária. Cortar custos prejudica famílias, mas salva uma empresa. É por isso que as ações subiram na data de hoje. Valendo ressaltar que hoje a Meta está negociada ali a uma relação preço-valor patrimonial de 2 vezes. Para os padrões de uma empresa de tecnologia, isso aqui é um enorme desconto. O PL da companhia
abaixo de 10 vezes o seu lucro. Segundo o histórico da companhia, você nunca viu uma relação preço-valor patrimonial tão baixa assim. Mesmo que você puxe o histórico de 10 anos, aqui do Investidor 10, você vai perceber que você nunca viu algo próximo disso. Tampouco em relação ao PL da companhia, que sempre ficou aqui, ó, na casa de 30. Aqui em 2018 caiu bastante para 17 vezes lucro e agora chegou a 8 vezes lucro. Então a companhia está com um enorme desconto, justificado por todas as incertezas que eu listei aqui para você nesse vídeo. E aí muita gente se pergunta se chegou a hora então de comprar a Meta diante de todo esse desconto. Lembrando que esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação, mas eu particularmente estou acompanhando e eventualmente posso aportar um pouquinho em Meta. Eu atualmente não tenho nenhuma posição em stocks, porque para mim até então não havia nenhuma oportunidade, mas essa queda em Meta é bastante substancial e isso acaba aguçando um pouquinho do nosso senso de value investor, né? Mas enfim, sem nenhuma pressa, por enquanto vou ficar observando. Lembrando que se você quiser montar uma posição nessa companhia que está repleta de riscos, a posição tem que ser muito pequena, máximo de 1% da sua carteira, porque a empresa sim pode vir a quebrar. Toda empresa pode quebrar, ainda mais uma empresa que está num cenário tão difícil. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você acha que o Facebook pode se recuperar nesse cenário? E em relação ao Bitcoin, o que você pensa a respeito de tudo que está acontecendo? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luenski, o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!